essa segunda-feira para começar bem a semana. Meu querido Opa! Fernando Rocha. E aí, Filipão, Tudo quanto bom? tempo? Meu amigo do século passado, né, cara? Século passado. Eu vou te falar uma coisa, que essas lives estão me proporcionando encontros assim inusitados de outro século. Mas é isso mesmo, né, cara? A gente tem esse privilégio, né, de ter feito essa transição assim. Aí tem algumas pessoas que a gente tem também o privilégio de dizer, poxa, meu amigo do século passado, nós fizemos história no Rádio Mineiro, né, Filipão? Nós fizemos, não, você fez. Eu tenho que lembrar, eu conheci o Fernando Rocha, 1900 e não sei quanto, 90 e borrachinha, 89, talvez, 90, é. 90 por aí. Em cobertura de vestibular, a gente estava fazendo cobertura na Católica, na PUC, em Belo Horizonte, eu por uma rádio, o Fernando pela 107, com o nosso querido Claudinei Albertini. Era isso? Exatamente, exatamente. Pois é, só que eu era um avacalhado do rádio, né? O Fernando não. O Fernando, naquela época, ele já demonstrava ser um camarada sério, um jornalista sério. Então, enquanto eu estava fazendo bagunça, zona, eu entrava na sala de imprensa do nosso querido Bonifácio, Boni, né? Estava lá Fernando Rocha com seu caderninho anotando estatísticas, número, quantos por vaga, gabarito, e eu não sabia absolutamente nada, eu só chegava assim, pô, e aí, já saiu o gabarito? Que informação que você tem para me dar? não, Eu só avacalhei. Eu isso, até acho que aquela cobertura acabou por causa da zona, porque a gente fazia tanta zona do lado de fora que eu não sei mas como é que o candidato fazia a prova. é difícil a gente até explicar esse mecanismo, né, para os estudantes de hoje. Por exemplo, se eu contar isso para os meus filhos, eles não vão entender que a gente ficava ali esperando o gabarito e divulgava, e tinha uma luta aí entre 5 rádios, né, para ver quem divulgava o gabarito antes. Hoje, cara, É. isso parece. Aí saía correndo assim, a primeira é A, a segunda é B, a terceira é C, a quarta é C, para sair na frente. Hoje isso parece uma coisa assim, né? Como é que você imagina divulgar gabarito, né? É surreal. E a gente falava o nome de todos os aprovados, né? Assim, 15 mil Exatamente. aprovados, a gente falava 15 mil nomes, com sotaque Essa é a japonês, loucura. alemão, francês, árabe, não importa, o sobrenome a gente lia com toda a pompa e circunstância, né, Felipe? Essa é a loucura do rádio. E eu quero começar nosso bate-papo exatamente por aí. Eu queria que você. Primeira, duas perguntas em uma. A primeira que eu vou te fazer é o seguinte: qual a importância do rádio na carreira do Fernando Rocha? O que você aprendeu com o rádio? O que o rádio trouxe para você? E que você contasse um pouco dessa sua trajetória, do rádio lá em BH até chegar aqui em São Paulo e conquistar São Paulo. Você contasse um pouquinho dessa caminhada para a gente. Olha, eu acho assim, o rádio tem um papel fantástico na minha carreira, porque vem dele esse poder de improvisação, poder de síntese, o poder de começar a falar e vai falando, e vai falando. O rádio tem essa coisa fantástica para o jornalista, né? Eu, antes de ir para o rádio, eu vim do teatro. Então, juntei dois elementos muito bacanas, muito agregadores para uma profissão de jornalista, que é o teatro de um lado e o rádio do outro lado. E tive a sorte de encontrar uma pessoa fantástica, que era, aí você citou o Claudinei Albertini, o cara que enxergou o celular antes do celular existir. Ele falava, imagina, se tem uma festa e as pessoas estão querendo saber da festa, ninguém sabe o que está acontecendo na festa. Olha só, isso antes de existir, isso em 89, 90, as pessoas não tinham a ideia do que estava. Para você falar com alguém, tinha que ter uma ficha de orelhão, ir lá e telefonar, a festa está boa, cai a ligação, né? E o Claudinei inventou isso, a cobertura de rádio das festas, dos shows, Ponteio, Guilden, Baturité, e esses lugares todos eram conectados pela rádio, uma rádio muito jovem, do estudante, feita por gente muito jovem. Isso ia dando um jogo de cintura muito grande. Pouco depois eu entrei para a TV Minas, onde eu tive um programa de entrevista e também o Voo Livre, foi mais ou menos ao mesmo tempo. O Voo Livre era um programa que eu fazia com a Guga Barros. Lembra da Guga Barros, Felipe? Lembro da Guga. Queridíssima Guga, né? Passava nas tardes de sábado, um programa que a gente
saía pelas ruas perguntando o que as pessoas queriam ver, o que elas queriam ouvir, muito videoclipe. A gente voava ali lá na BR, indo para o Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, perto do Posto Cláudia. Tinha uma pista de ultraleve lá, a gente fazia muitas reportagens lá. Aí, muita gente dizendo que é dessa época. É uma época muito boa. E, cara, Isso é bom, a gente vê que não estamos sós. Bem-vindos, bem-vindo. A Dri Pérez, seja bem-vinda. Cara, isso foi me dando um suporte muito grande para que eu pudesse sonhar com coisas mais altas. A faculdade de jornalismo estava ali perto, também estava do lado, fui seguindo quase que ao mesmo tempo com isso tudo, e me transformei num jornalista de fato. Tive que, infelizmente, fazer uma opção entre teatro, rádio e televisão, não dá para seguir fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Depois disso, tive uma experiência muito bacana como locutor mesmo da Rádio Cidade. Rádio Cidade também era muito legal, lá no Alto da Afonso Pena, né? Eu era locutor das 6 às 10. Lá no Mirante. Da manhã, cara. Chegava lá sem carro. Chegava lá em cima no Mirante, acordava todo mundo, até que um ouvinte um dia ligou e falou assim: olha aqui, ô menino, não é só porque você acordou que todo mundo tem que acordar, não. Fala mais baixinho, cara. Hoje eu vejo as rádios, Filipão, tudo certinho, cara, cartucheira, você não tem que... Cara, eu tinha que colocar cartucheira onde a música acabava. Eu tenho muito problema de coordenação motora. Põe a cartucheira ali, aperta daqui e desliga o microfone. Cara, eu não entendia como é que... Não dava tempo para sair para fazer xixi, não tinha tempo. A gente colocava os comerciais, tirava as músicas, cada música... Eu lembro de mais uma música da Marisa Monte com o Ed Mota. Ainda lembro o que passou. E ela para... Terminou. Cara, continuava a música. Não funcionava o kill. Deu problema no kill, passava direto. Isso quando você não pegava um comercial fora do ponto, que o locutor de antes deixou. Aí ele só tocava o tantã, só isso. Você, Aí você fala, opa, deu um problema aqui, vamos lá, cidade, 7h13. Espetáculo, isso mesmo. E como bom. é que você veio para São Paulo, Fernando? Bom, era um sonho muito grande vir para São Paulo, né? Assim, você está aqui, né? Você sabe disso, né? Que já dizia um professor muito fantástico que eu tive, e ele falava que mineiro que não sai de Minas tem defeito de fabricação, porque não é exportável. Que mineiro bom tem que ser exportável. E Minas tem uma característica, ainda mais nessa área, né, de comunicação, de cultura, de músico, artista. É um celeiro fantástico, né, ligado a esse tipo de coisa. Né? É impressionante. Maravilhoso, né? Assim, essa geração foi muito rica, nessa geração do rádio ali. Eu vi surgindo ali, você viu também, né? Era uma época que estava começando o Skank, com o nome de um conjunto chamado Pouso Alto, começando também o J Quest, Tia Anastácia veio um pouquinho depois, mas Pato Fu também, né? Tinha uma riqueza, foi uma geração muito boa da música, tanto é que eles estão aí até hoje, né? Estão muito legais aí. Esses, né, saíram de Minas também, né? Mas eu tinha esse plano de sair. Tentei algumas vezes ir para o Rio de Janeiro, pela Globo, acabou não dando certo, e apareceu um convite de ir para o Recife. Eu lembrei de um lema dos bandeirantes mineiros, que diziam o seguinte, que o caminho mais perto entre 2 pontos nem sempre é uma reta. Às vezes tem uma volta muito grande. E eu fiz isso, eu fui para o Recife, fiquei lá 5 anos, foi uma fase maravilhosa, aprendi muitas coisas, e aí depois acabei vindo para São Paulo no início dos anos 2000, 2002, 2003, eu vim para São Paulo, e aí começa um novo capítulo, uma nova... um recomeço. São Paulo é uma esquina do mundo, né? Um lugar fantástico, assim, você se sente em casa. Aqui eu estou, sinceramente... Você teve algum receio, alguma coisa? Pô, será, cara? Estou vindo de BH, São Paulo, pô, isso aqui é a capital do mundo aqui, cara, só deve ter profissional foda, como é que eu vou... Deu frio na barriga nisso? Uma expectativa grande?
como disse para mim o Chico Pinheiro, meu grande amigo, falava assim: eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Chão devagarinho. É isso mesmo. Mas, e aqui, quando você chegou, você chegou como repórter aqui em São Sim, Paulo? eu era repórter esportivo. E aqui em São Paulo, poxa, São Paulo São Paulo é o centro de tudo, inclusive também na reportagem esportiva, mas eu percebi assim, na época, por exemplo, o Popó ganhou uma luta, olha para você ver como é que é a pegada do jornalismo em São Paulo. O Popó acaba de ganhar uma luta nos Estados Unidos, poxa, maravilha, pô, vai para Salvador. Não, ele veio para São Paulo. O avião dele para aqui em São Paulo, você tem que fazer a cobertura do Popó. Tá lá, Fernando Rocha. Os corredores de Fórmula 1, termina a prova, vem para São Paulo. Daiane dos Santos, aquela ginasta, ela treinava... Do twist mortal carpado, aquele negócio que ela fazia maluco. Ela treinava em Curitiba, era de Porto Alegre, a sede da confederação ficava no Rio, mas teve um probleminha, vai operar? Em São Paulo. Tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. E nessa época a gente ainda não tinha uma equipe tão grande no esporte como tem hoje. Então, era muito desgastante, o trabalho muito grande, jogo todo dia, tem 4 times, né? Tem muita demanda. Fórmula 1 é aqui, a estrutura da Fórmula 1 em São Paulo é tão grande quanto o Carnaval. Tão grande quanto o Carnaval. Mobiliza uma equipe gigantesca. Exatamente. Hoje eu tenho a alegria de ver meu filho, que é o Pedro, está seguindo esse mesmo caminho e até com essa trajetória de mudar de cidade. Os meninos foram cedo para o Recife, depois vieram para cá. Hoje o Pedro, que fez o estágio de repórter na Globo, passou por São Paulo, depois foi para o Mato Grosso, lá em Cuiabá, depois foi para Chapecó e hoje é repórter na Globo em Minas Gerais. Então, está se formando assim de uma forma muito exuberante, né? Rodando o Brasil inteiro, entendendo o que é. Jornalista é isso. Jornalista, radialista. Músico, geralmente, na hora que o filho quer ser músico, ele fala, não mexe com isso não, deixa isso para lá. Como é que é filho de jornalista? Fala, é isso mesmo, meu filho? Não tem nem jeito, né? Não tem nem jeito, né? Você pode até falar um pouquinho ou pedir que ele preste atenção em outros aspectos, né? Tem o Rafa também, né? Que é o mais novo, que faz direito. Estuda na PUC. Eles são filhos da Yara de Novaes, uma grande atriz, né? Maravilhosa. A Yara estava com a gente lá na PUC também. Exatamente, é da nossa época lá. Então, eles têm essa possibilidade muito grande de ter um espaço arejado, né? Tiveram sempre em casa um lugar de debate de ideias muito legais, né? Eles têm muito orgulho, tanto de mim quanto da mãe. E, cara, não tem o que falar, né? Não tem, assim, tem que seguir, né? Eles vão na deles, né? E aqui, quando você chegou, depois dessa parada de repórter, de esticar cabo em campo de futebol, sair correndo que nem um louco para pegar o jogador saindo, pintou o programa para você fazer o programa, então, pensar? Você falou uma coisa muito importante, esticar cabo no campo de futebol. Isso a gente não vê mais, né? É todo mundo com o microfone sem fio, correndo para lá. Cara, o que eu já estiquei de cabo, bicho, o que eu já puxei de cabo na vida, enrola assim, ó. Eu tenho a mãe até hoje, põe aqui. Isso para recolher, né? Para recolher o cabo tem que ter manha, porque senão ele não desenrola. Exatamente. Depois, ele dá um nó. Exatamente. E sai todo mundo puxando, aquele fio enrola ali, né? Dá um nó no outro fio, porque todo mundo tem fio. Não existia microfone sem fio, né? Não tinha. Você vê como que foi isso, né? Bom, o que aconteceu? Eu vim para cá, para São Paulo, né? No esporte. O esporte começou a ficar... Eu entrei assim, num cansaço muito grande e pensei, puxa vida, está na hora de... Vou pensar em alguma outra alternativa. Eu estava precisando de um descanso nos finais de semana, eu estava precisando de voltar mais para BH. E aí fiz uma proposta de ir para a cobertura da Geral, para fazer as matérias do dia a dia, onde eu gostei demais, onde foi muito bacana, onde eu... Olha, a Juliana Gonçalves entrando aí. A Ju. Um beijo, Ju. Beijão, Ju.
A Ju, minha colega do Isabela Hendricks, antes de tudo É a rainha do podcast agora. Muito legal, muito bacana. E aí, Filipão, eu fui para Geral e na Geral eu comecei a ver a cidade de São Paulo de um outro jeito, fazer matérias muito bacanas também, e surgiu um projeto de um programa de saúde que foi muito bacana, foi muito teve uma gestão muito bem feita e demorou um ano só se pensando nele. Eu acabei sendo o apresentador desse programa, que me deu muita alegria, falando sobre saúde e qualidade de vida de um jeito muito próximo das pessoas, não pela doença, mas pela saúde mesmo, pela solução do problema, não pelo problema já instalado, mas o que você pode fazer hoje para ser uma pessoa melhor amanhã. Aprendi coisas fantásticas, coisas maravilhosas. E aí entra uma outra coisa que o rádio te dá, né? Que é um programa ao vivo. Não tem essa de tô mal-humorado, não tem essa de tô com o meu caldo tá doendo. Não, eu tô putinho. Não, meu filho, você não tá nada. Tem que ser de raciocínio rápido, não pode dar buraco o negócio, tem que ser perspicaz. Agora, não. Eu quero falar sobre isso, sem querer te interromper e já interrompendo. Esse chavão é bom, hein? Sem querer te interromper, já te interrompendo. Acho que isso é bacana. Eu, para fazer essa conversa, logicamente que eu fui fazer pesquisas, né? Fernando Rocha. Mas eu não achei, em lugar nenhum, o Cebola. A Juliana. Você falou com a Juliana, né? Eu não achei em lugar nenhum. Eu falei assim, nossa, então isso vai ser um furo de reportagem. Que o apelido do Fernando, lá na adolescência, lá atrás, mas não foi a Juliana, não. Mas foi um chegado da Juliana, foi o Farinha. O Farinha! Pô, que legal! O Farinha. Aí eu falei, mas por que Cebola, Rogério? Falei, porque ele usava um relógio que era um cebolão. Era uma cebola de grandão. E aí ninguém sabia. Eu não sabia. E ninguém sabia que ele. E ninguém sabia que era o Fernando, só conheciam ele como Cebola. Exatamente, é verdade. E olha só, e o meu irmão é Cebolinha, até hoje, o Sérgio Cebolinha. Então, beleza, olha só, temos um furo. É verdade. Temos um furo. Tava aquela turma, sabe aquela turma que manda no colégio? Que manda, sempre tem os caras, os caras ficam lá, colégio. Os bad boys. Fica ali, esperando. E eu sempre lá, quietinho e tal, não era dessa turma e tal. E passei assim, meio rápido. Os caras são lá da 8ª série, estão indo para o 1º ano, fica ali encostado, né, e tal. Eu, na minha humilde lá, na miúda, passo lá o cara. Ô, menino, ô, moleque. Eu olhei, quase tropeçando. Vem cá, quantas horas? Eu falei, puta, me fudeu. Ferrou. Estava chovendo, eu já não sabia olhar as horas. Aquele relógio que não tinha número, só tinha uns tracinhos azul, cruzeirense, bonito, assim, brilhante. Cara, era do meu pai o relógio, meu pai tinha me dado o relógio, e molhando, assim. Eu falei, não tive o que falar, cara. Não estava nem falando mais ou menos, porque eu não estava enxergando, não estava entendendo. Pô, tá com um cebolão desse aí, não sabe olhar as horas? Cebola. Pô, custou um apelido, mas eu entrei para a turma. Porque toda vez que eu vi uma cebola lá, pergunta quantas horas estão. Mas, pô, faltou perspicácia ali, porque você já não estava no rádio, o cara pergunta a hora, você com uma caceta de relógio só mostra. Olha aí. Olha aí. Me diz você agora, que horas são? Me diz você. Fala assim, você é cego, é? Não. Ô, Fernando, então olha só, aí chegamos no bem-estar que você compartilhou durante muitos anos com uma pessoa que você não cansa de dizer que é sua irmã, foi sua irmã adotiva, né? Sim. Que é a Mari. Que é irmã mais velha, embora seja mais nova. Sim, para fazer um programa de bem-estar, aí eu quero saber, você era ligado no bem-estar, na qualidade de vida antes de fazer o programa? Isso era uma coisa que fazia parte da tua vida ou foi uma coisa que foi te seduzindo no programa? Claro que não. Ou você
De jeito nenhum. Nada a ver com o bem-estar. Quero mandar um beijo aí, Filipão, para uma outra irmã que entrou aí, que é a Luba Luciana, queridíssima. Luba! Tá dando moral pra gente aí. Claro que não, eu não tinha nenhuma ideia disso, eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu achava o seguinte, que eu nunca faria um regime que servisse para mim. Eu não tinha disciplina, eu não tinha... E outra coisa, na vida de repórter, você não sabe a hora que vai entrar, a hora que vai sair, o dia que você... Era totalmente desregrado. Minha vida comia era... besteira, comia coxinha, comia fast food o tempo todo. Eu achava aquele negócio uma coisa, falei, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Eu era lá um representante de quem estava acima do peso. Eu era um representante disso. Eu falava no programa várias vezes, o mundo tem metade das pessoas acima do peso. Eu represento essa metade, essas pessoas. E as outras pessoas estão com a Mari. Então o programa está perfeito, está bem representado. Sim, aqui os dois lados. Era ótimo isso, era fantástico isso, porque é o que eu estava dizendo. Não tem jeito de fazer um programa diário durante quase 10 anos se você não for verdadeiro. Se você não mostrar quem você é, se você não se colocar ali, se você não se posicionar com opiniões, com algumas reportagens. Claro que existia um roteiro, claro que existia um comando para fazer tudo certinho, mas existia também uma liberdade muito grande. A gente não tinha teleprompter, porque existiam várias câmeras, a gente tinha um roteirinho que ficava na nossa mão, mas a gente chamava as reportagens de uma forma como a gente entendia. Então, eu tinha que ser eu. E ali eu me mostrava. Mas foi tanta exposição a isso que eu acabei entendendo que era preciso mudar algumas coisas. Porque não dava para ficar falando de tanta informação útil sobre qualidade de vida e fazendo exatamente o contrário. Porque era isso que eu fazia. Exatamente o contrário, cara. Foi nessa hora que apareceu o Afina Rocha? Apareceram algumas coisas. Por exemplo, correr a São Silvestre. Eu não conseguia correr o quarteirão. Não conseguia correr o quarteirão. Sacanagem. E aí... Mas você já corria? Você teve o hábito de correr na vida? Nada? Não, nada. Eu começava a correr, já me dava aquela dor do lado aqui assim, que depois eu fui entender que isso é ar preso, isso aí tem técnica para você liberar essa dor, para você passar por ela. Já corri atualmente já corri uma maratona na Suíça, da Suíça até a França, 50 quilômetros Mont Blanc, subindo Mont Blanc. Escrevi esse livro aqui, o Na Medida do Possível. Você tá dando spoiler da nossa conversa toda, bora. Não, eu só estou dizendo isso. Aí, eu quero dizer o seguinte, que eu via as pessoas fazendo isso, dando as informações, e eu não fazia nada, Filipão, nada. Porra nenhuma. Era o avacalhado. Falou, minha senhora, a senhora não pode comer isso, tem que ter uma comida salvada. Saía de lá, pegava uma coxinha catupiry na lanchonete da TV. Não. Assim, quando a gente mostrava, falou assim, essas coisas aqui são gordurosas. Aí vinha, assim, por exemplo, um prato de coxinha, vinha um tanto de bacon, tu ficava lá. Quando acabava o programa, eu comia. É ruim. Deixa eu ver, ó. Isso faz mal, isso é péssimo. Isso. Eu comia não tudo, como. Eu comia tudo. Falei assim, esse sanduíche, um exemplo de sanduíche que pode ter até 800 calorias. Bum! Aquele famoso rasga-boca, né? Que você rasga a boca aqui assim, cai no pé, quebra o dedinho, quebra o dedinho. Eu comia depois. Tu era pior que aquele tal do Louro José, né? Que come tudo da Ana Maria Braga lá. Ele come mesmo. O Tom come mesmo, cara. Era isso. Concorrência, né? É tipo isso. Estão perguntando se eu sei dançar. Eu estou esperando para você perguntar, mas estão perguntando. Calma, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Fernando, olha só, vamos falar de uma parada aqui, olha só. Uma demissão para todo mundo, normalmente, é um tsunami na vida da pessoa, né? Eu já passei por isso uma vez, e um tsunami é aquele negócio que abala você psicologicamente pra cacete, né? Mexe com tua autoestima, com a tua confiança, com a tua segurança. Depois de um certo tempo, você já começa até a se questionar, fala, pô, mas acho que eu dei sorte, acho que eu nem sou isso tudo e tudo mais. Mas
E quase que todas as vezes que eu te vi falar sobre a sua saída da Globo, eu, ao contrário, eu vi uma pessoa serena, centrada, e que, ao contrário de muitos que saem vomitando, atirando e reclamando, eu te vi numa serenidade absurda, numa cortesia, numa gentileza, um profissionalismo absurdo, encarando de uma forma natural o que aconteceu. Foi assim mesmo? Ou teve um tsunami por trás e que você não preferia não mostrar? Não, é claro que o tsunami existe e ele é interno, ele é da proporção de cada um, ele é entendido, enxergado, percebido de uma forma muito pessoal, né? Mas existem fatores que estão muito acima dessa percepção individual, né? E eu vivi esse drama, entendi esse drama e fiz disso um processo interessante para que eu pudesse me reconstruir. Eu fui percebendo que eu tinha perdido, porque você perde realmente o emprego, você perde durante 30 anos trabalhando num lugar. Meu nome era Fernando da Globo. Do Rocha Fernando, da Globo, do e aí Bem-Estar. você acha que você perdeu o seu nome, né? Você perdeu a sua referência. Eu não tinha nem o e-mail pessoal. Meu e-mail era fernando.tvglobo.com.br. E aí, é claro que um chão se abre, é claro que alguma coisa desmonta, desmancha, mas aí você vai entendendo que você está ali, cara, você está inteiro, você ainda tem coisas que te levaram até lá. Então, o que me levou até lá? O talento, a simpatia, a dança, a dança não, mas Claro. várias coisas. E você A clara, o ovo, cebola, tudo isso te fez tudo chegar isso. lá. É essa que a Monja Coen fala sobre a tapeçaria. Depois que você cai, você olha, você acha que você desmanchou inteiro. Mas não, você está inteiro. Você está ali, tudo que é seu, tudo que faz você, está com você. E aí você usa isso para se reerguer e se levantar. E você vai olhando o mundo, vai vendo, cara, isso está acontecendo com muita gente. É uma questão maior, literalmente é uma questão global, porque o programa próprio, ele acabou do jeito que ele era, ele não existe mais. Várias pessoas passaram pelo mesmo problema. E aí você vai entendendo que você faz parte de um contexto que é muito maior e que você precisa usar o que te levou até lá para te levantar de novo, te levantar do jeito que você estava. Isso é fantástico, a percepção disso é muito bacana, é muito legal, porque ela te dá força para encontrar uma outra coisa Exatamente. muito importante, que é o seu propósito. E só pode prosseguir, que eu quero ouvir sobre o propósito. Que o propósito, quando acontece isso, é muito normal você olhar e perguntar, meu Deus, qual é o meu plano B? E você faz essa pergunta do plano B como se fosse a procura de um paraquedas com um avião caindo, mas você não só sabe que não tem paraquedas, como se tivesse, você também não saberia usar. Mas aí você pensa, plano B, e se agarra nele, como se fosse algo muito importante, que fosse a salvação da vida. E aí você entende que, na verdade, o plano B é o propósito, é o que te faz levantar todos os dias com o olho brilhando, o que te faz encontrar nas necessidades do mundo uma convergência com o que você sabe fazer, que é uma frase do Aristóteles, que é fantástico. O propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito tranquilo, assim. Eu falei, agora eu me encontrei, agora eu sei. E aí, Foi aí que você solta a corrente, né? Aí é que você tem força para você seguir em frente, né? O passado foi belo, foi lindo, vai ficar na história, com todo respeito, foi importante para mim. Mas eu não sou só aquilo, não sou só aquilo. Vou arrancar a corrente porque se você ficar refém do que você foi, do que você era, você não vai conseguir fazer nada novo. Exatamente. Você sempre vai ter um sobrenome. Exatamente. É a hora que você vira a página, mas vira a página de fato, né? Vira a página assim, com consistência. Aquilo ali é algo que faz parte da minha história, é inegável. Eu tenho esse handicap, eu trago isso comigo, esse ensinamento, esse conhecimento, faço uso dele, encontrei formas de subsistir
baseando nos conhecimentos que eu tinha, com meus contatos com os médicos, com o que eu me tornei. Mas eu já não sou mais aquilo, né? Agora eu olho para frente, eu descubro coisas muito, muito legais, muito mais amplas. É como um espectro que eu estava vendo e vivendo de um brilho só, mas eu entro e vejo que é algo muito maior, como um próprio diamante, né? Que todos nós temos. E é o propósito. É hora que a criatura fica maior que o Criador nesse momento, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que eu acho que isso é difícil, não é fácil, eu imagino que não seja fácil para ninguém, mas sem dúvida nenhuma é o grande caminho de você achar o teu porquê, né? Exatamente. Teu porquê para você poder seguir em frente. Exatamente. Isso é muito legal. Eu estou escrevendo um novo livro agora que fala exatamente sobre isso, como ser leve em um mundo pesado. Eu converso com 5 pessoas bem diferentes, conto a minha história, conto a história da minha descoberta do propósito, converso com essas pessoas e mostro de uma forma muito clara no livro e também nas minhas palestras que quando você encontra isso, essa é a grande verdade, é isso que liberta. E se você não encontrar isso, sua vida vai ser incompleta, porque você não vivenciou algo maravilhoso, que é o encontro disso que você sabe fazer e que muitas pessoas precisam, né? Que lindo, 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 lindo. Isso é uma lição. Agora, me perdoe falar, você não precisa falar nada. Ô Globo, você se fu nessa. Foi um tiro no pé, porque o Fernando, ele era tudo assim, ele era o anti-Globo da história, né? Era aquela, ele fugia daquela coisa enlatada, marcadinha, de ponto certinho. Ele vinha com o improviso, ele vinha com a coisa que pegava todo mundo de surpresa e de uma maneira natural, bem ele. E eu acho que é isso que causa a proximidade. Era o que me aproximava do programa, honestamente, era as suas sacadas, porque me colocava mais próximo. Eu falava assim, não acredito que ele fez isso, que ele falou isso. É o que me aproximava. Então, deu bola fora, mandou mal. Você falou, estava dando um spoiler aí, como diria o nosso poeta cubano lá, José Martí, lá, todo homem tem que fazer um filho, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você, eu imagino, como um bom mineirinho, você já plantou um pé de goiaba de jabuticaba em algum lugar. Então, claro, eu quero Sabará. Eu quero saber de você se essa é a fórmula para se deixar um legado ou não necessariamente precisa fazer isso tudo. Cara, e falar um pouco do seu livro. Eu acho fantástico. Hoje, excepcionalmente hoje, é um dia muito especial, porque hoje eu terminei o segundo livro. Então, estamos comemorando aqui com você esse segundo filho mesmo, né? que é o segundo livro, né? Eu acho muito bacana, porque, olha, daqui a muitos e muitos anos alguém vai achar isso aqui e falar, pô, que maluco é esse, né? Eu vou continuar aqui, bonito aqui, né? O livro fica, né, de alguma forma, ainda mais agora o livro digital, né? Acho muito bacana essa experiência, acho muito legal o feedback que as pessoas dão sobre isso, né? Na medida do possível, especificamente, eu conto a minha experiência nos 10 anos no programa, nos 8 anos, na verdade. Como eu emagreci, como eu aprendi a correr e como eu aprendi a dançar, contando todo esse processo de falar, puxa vida, a Mariana Ferrão, no caso da dança especificamente, Mariana Ferrão, ela sempre nas reuniões, quando a gente estava pensando na gestação do programa, a Mari falava assim, eu acho dança a coisa mais importante que existe com relação à informação útil sobre saúde. Precisamos falar sobre... Quando ela falava isso, me dava vontade de entrar debaixo da mesa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Eu tentava mudar de assunto, até que não teve jeito. Não teve jeito. Estava rolando a novela Avenida Brasil, aquela febre do Kuduro. Aí se pensou numa coisa muito legal. Todos os bailarinos da abertura da novela, do Kuduro, com o coreógrafo, foram para lá, para o programa, para fazer uma aula conosco. Aí eu falei, quer saber? Agora vamos Chutei a jaca. Chutei a jaca. Eu não sei dançar mesmo e tal.
E aí começa uma coisa muito bacana, porque as pessoas vêm e falam, cara, eu danço igual a ele, meu Deus, porque eu não entendia nada. Vai pra lá, tudo atrapalhava. E não tinha jeito de esconder isso, né? Não tinha como, né? E aí começa um tanto de gente a falar assim, poxa, eu sou igual a ele. As pessoas falando, Fernando, eu sou igual a você mesmo, porque eu só danço assim quando eu tomo vodka. Eu falei, não, pode tomar também, mas é bom dançar sem tomar. Com vodka tá bom, mas experimenta sem. E foi um sucesso mesmo. Até eu gostei mesmo, até eu achei mesmo que eu sabia alguma coisa. Eu levantei uma bandeira mesmo. Eu falei, agora vamos embora. E fui parar na Dança dos Famosos, né? E aí foi, assim, para um cara que não sabe dançar, ir para a Dança dos Famosos, dançar cinco domingos ao vivo no palco de LED do Faustão, o cara fala, tec, 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 dançando, pum, e vai embora, cara. Não. Isso aí era... Loucura, mas é um desafio, né, cara? É você demais. superar teus medos, limites e suas aptidões, né? Exatamente. E o negócio do livro, Fernando, é assim, é um legado que fica porque eu acho que o relato de qualquer um é válido, né? A história de... Todo mundo tem uma história bacana, uma lição bacana para deixar, né? Então, parabéns aí pelo segundo livro. Eu quero saber o seguinte, esse livro, ele te inspirou a fazer palestras? Foi a partir do livro? Foi uma coisa muito orgânica, assim. Foi mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Tem um grande parceiro, um grande amigo querido aí de BH também, o Diego. Não, você está em São Paulo, eu também. Mas lá de BH, da DMT Palestras, ele montou essa palestra junto comigo e foi me apurrinhando, falando assim, Fernando, palestra e livro caminham juntos. Palestra e livro precisam ter uma criação quase que conjunta. E o livro, quando a gente montou a palestra, que falava sobre isso, na medida do possível, esse título é dele, Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre vida saudável. Olha que legal, não manual, porque a vida não tem manual. A vida não tem manual, né? A vida, cada um tem a sua. Se tivesse manual, seria uma beleza, né? Em casa. Ou se tivesse um para educar filho, viesse o manual certinho, educa-se assim, estava feito. Então, você imagina. Aí essa palestra, ela surgiu, logo depois o livro a gente entrou em acordo com a editora Record, e o livro surgiu. Uma coisa veio junto com a outra, como está acontecendo agora também, agora pela editora Rocco. E a palestra também pronta, uma coisa vem junto com a outra. A palestra é contar uma história. A palestra é você contar a sua vida, contar o que aconteceu com você e tentar impactar as pessoas. O livro é exatamente isso também. Por isso são tão próximos, né? São meios de comunicação tão próximos assim. E não é à toa que você vende livro em palestra também, né? Por isso, tá junto, tá perto. Você também tem um podcast, ele também vai nessa linha também um pouco? A sua experiência que você adquiriu com o programa? O podcast eu acho muito legal. O podcast é uma experiência recente assim, para todos nós, né? A gente brasileiro está se acostumando com isso. Acho maravilhoso o processo de gravação do podcast. É maravilhoso assim aquele momento ali, você no estúdio, você como jornalista que sou e como jornalista de TV que sempre fui, sempre tive muita dificuldade com o tempo, né? Porque você vai fazer uma entrevista com alguém, você senta ali, você pode até ter um tempo na entrevista, mas você sabe que o que a pessoa está falando, bicho, que pena, não vai dar. Você até pensa, pensamento, não vai dar, vai ter que cortar, deixa rolar, mas... Então tem isso. O podcast não tem. O podcast é fantástico porque é fluido, né? E quando você ouve, você se entrega aquilo ali, você entra naquela verdade, você pode escolher, né? Não tem aquela necessidade do rádio de atualizar o tempo inteiro. São tantas horas, estão falando sobre isso, isso é fulano, isso é beltrano. Então, eu estou adorando essa experiência. Eu tenho um podcast, que é o tema do livro, e tem um outro muito atual, que é no Yahoo, onde eu tenho um programa lá no portal Yahoo,
um programa que se chama É Normal? É uma pergunta que os médicos ouvem diariamente dos pacientes, e agora todo mundo está ouvindo, fazendo, respondendo a pergunta, né? É normal? É normal? Mas o podcast se chama Macho Detox. É um exercício de descontaminação do machismo que está impregnado em tudo, sabe? Eu acho muito bacana falar sobre isso. Eu acho bem oportuno falar sobre isso. E tem umas sacadas, assim, agora, por exemplo, eu estou preparando, vou gravar amanhã, um programa que vai falar sobre o machismo que estaria. É uma pergunta também, a gente vai discutir. Na voz dos aplicativos dessas assistentes virtuais. Alexa, Siri, são mulheres que te atendem. Por que essas mulheres atendem? Oi, Alexa. Boa noite. Boa noite. Amanhã tem mais. Se quiser, me desejo um bom dia assim que acordar. Eu tenho Alexa também. Muito assim. Oi, boa noite. Pois é. Mas aí, a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu fiz essa pergunta para minha mulher aqui agora, que eu estava fazendo o texto, falei assim, ô Ju, você já xingou a Alexa? Ela, já xinguei demais. Eu já xinguei muito. Ela responde cada coisa idiota. Pois é. É essa a discussão. Será que a gente tem que ter uma campanha muito bacana que surgiu no Brasil, Filipão, querendo incluir como voz de comando as palavrinhas mágicas? Por favor. Obrigado. Sim. Que seria uma forma de educar, né? Porque tem assim uma questão, uma percepção de que a voz feminina ela é entendida como melhor professora de amor, de relacionamentos. E a sensibilidade. E a voz masculina é um pior professor. E a voz feminina seria uma pior professora para assuntos técnicos, o que seria mais favorável para vozes masculinas. Tanto que para falar o caminho, acaba sendo mais voz masculina. Então, a gente não pensa muito sobre isso, mas é um exercício legal, né? É um exercício de pensamento. Fala, poxa, cara... Por que é assim, né? E eu vou conversar também amanhã com a moça que fez a voz do Google, a primeira voz do Google, sabe? Que esqueci o nome Eu dela. fico pensando muito quem é casado com a voz do Waze, cara. Ele chegar em casa, passa o dia inteiro ouvindo ela falar, aí chega em casa e ainda está ouvindo lá. O cara deve surtar, fala, não fala nada não. Fala não, que você me levou para o lugar errado hoje. Ô, Fernando, me fala uma coisa aqui. Olha aqui, o Bonadio falou no canal do YouTube. Bonadio é da época de 107. Rogério Farinha apareceu aqui também, ó. Estão falando, olha o Rogério Farinha aí. Tá aí na área? Farinha Rogério, grande cebola. Pô, ô Farinha, legal, hein, cara? Você que falou, né? Obrigado, hein? Falamos depois. Falamos depois, né? Me fala uma coisa, ô Fernando, senão, porque você falou que aqui não é um podcast, aqui tem a porcaria do Instagram que vai cortar a gente. Então eu tenho muita coisa para falar. Sei. Tem um lado, como que um camarada desse que parece um bebezão Johnson, bem humorado, com uma cara dessa, não vai ter um lado social? Ele tem uma pegada social, ele se importa, e me parece que todas as quintas-feiras você acorda cedo e está no projeto de 2 pães e um pingado. Eu queria que você falasse um pouco disso e para a gente botar uma pimenta, a lamentável declaração da nossa primeira-dama paulista, que falou para a gente não alimentar, porque senão eles ficam na rua. Mal sabe ela que cada um está ali por um motivo que a gente desconhece, né? Ou porque perdeu a família, ou porque está sendo procurado da polícia, que seja, ou por causa de uma desilusão amorosa, ou por causa do álcool. Então, não podemos trabalhar essas pessoas, não podemos enxergar essas pessoas como se fossem apenas uns moradores de rua, né? Exatamente. Cada um tem uma história, um motivo, e o que tem que fazer é entender o porquê ele está ali. Só assim a gente vai conseguir resgatar essa pessoa para ter uma vida digna. Exatamente. Fala desse projeto para a gente. Mandar um abração para o Bonadio Man, super Bona, legal demais. Filipão,
é isso mesmo. É muito pouco, né, o que a gente pode oferecer. E falta muito, mas falta muito. Eles precisam de muito. A gente está lá, o projeto existe há quase 3 anos, a gente está em torno de 1 ano fazendo isso toda quinta-feira. Leva o lanche, né, os 2 pães de um pingado, café com leite, mais meia, cobertores, levamos até chocolate, às vezes, quando tem disponibilidade. Levamos máscara também. Levamos acolhimento. É muito Bacana. legal esse contato, essa conversa com eles. A gente chega lá às 6h30 da manhã, já tem uma fila imensa, 200 pessoas em fila, assim, na porta da igreja, ali na Praça da Sé, esperando ali, nem tanto café, mas esperando aquele sorriso, um carinho, que hoje em dia nem pode ser tão manifestado, né? E a gente sai com essa sensação de que eles precisam de muitas coisas, mas naquela hora, o que eles precisam, a gente entrega naquele momento. E o que é a vida, senão uma sucessão de momentos, né? Ali, É verdade. vivendo com a intensidade o que está acontecendo, a gente entrega o que eles precisam. E é tão legal que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. A Ju tem também, a minha mulher, Júlia Bandeira, tem um trabalho muito grande com distribuição de cestas, que essa distribuição começou agora, e ela encontrou também famílias lá do Brás, famílias de bolivianos que vivem numa situação muito difícil. Você abre uma portinha assim, moram 80 pessoas em famílias distribuídas, mas vivem muito mal ali. E a Ju, o que ela fez? Encontrou um jeito de pegar panos, tecidos, tricoline, tecidos muito bons, e entregar para eles. Todos são costureiros, a tradição das famílias bolivianas aqui, e eles fazem máscaras fantásticas, máscaras lindas, que a gente está fazendo a roda girar dessa forma. A Ju vai lá, eles costuram, e a Ju vende no Instagram dela. Toda a renda é revertida para eles. Já foram vendidas mais de 2.000 máscaras. E isso tem um impacto muito visível na economia deles ali, né? Então, acaba Sem que a gente, dúvida, nesses dias, está vivendo praticamente, com muita intensidade, praticamente dessas ações sociais, né? Agora estamos fazendo isso tudo de bicicleta, que é bom também essa distribuição das máscaras. Quando as entregas são feitas aqui, as pessoas que compram aqui, a gente mora na região da Paulista, então fica mais ou menos fácil de ir para todo lugar. Estamos com 2 bicicletas elétricas, o que facilita também, né? Então, é muito, muito bacana essa dinâmica toda de ajuda, de entrega, de poder ajudar as pessoas. E está aí uma boa resposta para quem pergunta assim: vamos sair melhores disso? Falei, depende de você. Depende do que você. A sua atitude, como você enxerga isso. Você pode sair, sim, uma pessoa melhor a partir disso tudo que a gente está passando com essa quarentena. Depende exclusivamente das suas ações. Está aí um exemplo. Exatamente, né? exatamente. Agora, você falou da Juju, né? Juju. Cadê a Juju? Chama a Juju. Ô, Ju. Juju tem que aparecer. Ô, Ju. Porque eu tenho pena da Juju. Eu tenho pena da Ju, porque isso é improviso do programa. Mas eu quero até perguntar para o Fernando se ele se acha um bom humorista, né? Se ele acha que ele realmente tem na veia uma pegada do humor. Porque eu tenho uma pena da Juju com as piadas que você conta. Ela deve sofrer demais. Eu queria ouvir delas. Vou pôr essa se ela acha graça. Olha, a Ju é uma psicanalista. Ela tem aulas. Eu abri a porta. Cara... então você é um caso. Ela tá te estudando, né? Fui lá, cara. Ela olhou para mim daquele jeito, assim, tipo assim, você não sabe que eu tô dando aula. Você acha que você é um bom humorista, Fernando? Não, eu não acho. Eu acho o seguinte, eu acho que eu gosto de... Eu tenho uma característica muito boa que faz com que todos os grandes contadores de piada têm. Primeira característica é ser mineiro. Essa é fantástica. Eu achei que você ia falar, a primeira é rir da própria piada. Isso é fantástico. Exatamente. Não só rir, mas gostar da piada. Gostar da piada. O que não acontece com a Júlia Bandeira, que eu conto as piadas, ela...
não tem a sensibilidade, ela não tem a... Cara, eu contei uma para ela, olha que piada super mineira essa. Por favor, O cara manda aí. chega lá, o cara trabalha no censo, vai lá e fala assim, ô, como você chama? Sou Zé, né? O senhor mora aqui? Eu e minha vaquinha, aquela preta ali. Ah, bom. E a branca? A branca também mora aqui. Ah, sei. E elas dão leite? Dão. A preta dá. E a branca? A branca também. A branca também. É engraçado, o senhor fala sempre da vaquinha preta antes da branca, né? É porque a preta é minha, né? E a branca? A branca também. Olha que espetáculo! Como é que ela não pegou? Eu vou te contar outro, então. Tá o Joãozinho andando de bicicleta, aí ele olha e ele vê atrás da moita um Zezinho cagando, de calça arriada. E ele de bicicleta vendo aquilo, o Zezinho atrás da moita, aí ele grita pro Zezinho assim, ô Zezinho, você aí, cagando? Aí o Zezinho vira. E você, andando de bicicleta? Como não rir de uma piada dessa? Isso é sensacional, pô. Essa é muito boa. Eu acho que vai cair nossa audiência se a gente continuar contando piada. Vamos dar um 360 e vamos falar de um assunto triste. Cruzeiro Esporte Clube. Então, eu quero saber de Vossa Excelência o seguinte, que é um apaixonado pelo Cruzeiro, declaradamente apaixonado, que nem o Samuel Rosa. Samuel Rosa, acho que quinta-feira a gente vai bater um papo aqui, acho que é na quinta mesmo. Você, como um cruzeirense apaixonado, e também filho do Dalai, que pegou uma bucha incandescente, né? E só quem tem paixão e amor a um clube iria se propor a fazer isso naquele momento de queda, de cair no campeonato, né? Do time vir mal, daqueles escândalos todos. Eu pergunto para o apaixonado cruzeirense Fernando Rocha, essa decepção foi necessária para o clube voltar forte, transparente e com dignidade, com respeito pela instituição, por quem gera a instituição? Foi necessário isso acontecer? Eu acho que com toda certeza foi necessário, com toda certeza, porque nós não fomos, dentro de todo o incêndio que nós vivemos, a implosão que o Cruzeiro sofreu, o descenso foi o menor dos males. A gente está falando de um assalto à mão armada, de um dos maiores escândalos de corrupção na história do futebol. A FIFA tem feito cases, tem feito conferências. O case do Cruzeiro é o assim, top 5 de corrupção. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, cair para a segunda divisão é uma coisa normal. Claro que a gente gostaria de que isso não acontecesse, porque ia ficar uma zoada, né, com o Atlético, mas dá para levantar, é normal. Todo mundo, tirando o Inter, o Flamengo e o Santos e o São Paulo, todos os outros caíram, né? E voltaram. Mas agora até isso a gente fica em dúvida pela fragilidade estrutural, fragilidade financeira, política também, né? O rombo foi muito grande. Dada a circunstância, o que aconteceu foi o que deveria ser feito para correção de rota, né? Se não tivesse acontecido isso, nossa, todos aqueles prognósticos mais pessimistas de ter que fechar, falir o time, refundar o Cruzeiro na Série F, Série G, para voltar, isso seria viável. Seria assim, viável não. Seria alternativa, né? Seria isso. Entendi. E me fala uma coisa, na verdade, isso não é um privilégio do Cruzeiro, não. Eu acho que todos os grandes clubes, porque tem uma característica, né? Quem toma conta? O clube é de quem? Quem é dono do clube? O torcedor, muitas vezes, pela paixão, o que interessa para ele é ganhar o campeonato, fazer gol. Ele não se envolve, ele não procura saber. E aí fica essa terra de ninguém, né? Então, Exatamente. eu acho que não é um privilégio do Cruzeiro, mas que
o que aconteceu com o Cruzeiro, que sirva de exemplo para quem está hoje na gestão de um clube de futebol, que o buraco é mais embaixo. Fique esperto que uma hora a caixa preta abre. Fernando, pode falar. Não, com certeza. Isso aí vai ser um divisor de águas. A história do Cruzeiro é um exemplo para que essa moralidade chegue também no futebol. É um exemplo vivo aí. A gente pagou com a própria carne, né? Isso tudo. É verdade. Fernando, Covid, quarentena, uma situação assim que o Brasil, com esse tamanho continental, né? Infelizmente, cada governante tomando as suas decisões, nem sempre acerta, e a gente acaba ficando refém dessa loucura toda do governo falando uma coisa, o outro fala outra, outro fala outra. Mas, sem dúvida nenhuma, o importante nesse momento é fique em casa, só saia se precisar mesmo. É a única maneira da gente combater isso nesse momento, né? Exatamente. Fique em casa e, se tiver que sair, use máscara. É um gesto de amor ao próximo. Você protege o próximo. E fique em casa, entenda isso. A gente ainda não entrou nem no túnel para dizer que existe luz no fim do túnel. Não sabemos nem se estamos no pico, no platô, na descida ou na subida. A gente está subindo uma montanha alta, no escuro, sem lanterna. E não é túnel que a gente está entrando. É isso. Meu querido, queria te agradecer. Nosso tempo está chegando no final. E é o seguinte, olha só. Eu, como entrevisto muito artista e tudo mais, eu, no final, sempre peço para o cara, dá uma palhinha aí, pega o violão, vamos tocar um violão. Bom, você provavelmente não toca nada, eu tenho que te pedir o Tremelique, cara. O Tremelique. Nós vamos ter que aprender isso. O Tremelique é o seguinte... Vamos lá. Não, pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado. Não vai precisar de música, não precisa aprender? Não, eu vou fazer sem música que fica mais fácil. Dá para fazer assim? Então, peraí. Eu posso pedir música? Vamos pedir para nossa amiga aqui. Sim. Pede para Alexa. Vamos lá. Alexa, dá um oi para o Fernando Rocha. Ai, meu Deus. É o Fernando Rocha do Tremelique? Apesar de ser apenas um robô, sou sua fã número 1. Um prazer ter você aqui conosco. Tá vendo? Você está fazendo sucesso. Alexa, o Fernando vai dançar. Alexa, o Fernando vai dançar. Então quer dizer que ele vai fazer o Tremelique para nós? É para já feitão. Começa assim, ó. Começa. Você tá achando que não vai fazer nada. E aí, de repente, você manda o Tremelique. 1, 2, 3, Tremelique! É basicamente isso. Tem gente que não volta no fica perdido. É basicamente simples assim, né? Cara, é uma entidade, né? Você incorpora uma entidade ali naquele momento e solta os bichos, é isso. Tem que surpreender. Mas principalmente tem que voltar ao normal. Muito bem, tem que voltar com a postura de que nada aconteceu. Meu querido Fernando Rocha, eu queria dizer para você o seguinte, meu querido. Um beijo. Valeu, muito Filipão. Obrigado de ter participado aqui com a gente nessa live. Um beijo no coração. Manda um beijo para Juju, para Rafael, para Pedro, para todo mundo. Valeu. E se cuide. Muito obrigado. Continue sendo esse cara que é um exemplo para a gente de alto astral, alegria e de um coração verdadeiramente puro. Viu?